Olá! E vamos de live, mais um episódio das lives Minha História Cura. Hoje, muito especial essa live de hoje, porque estamos no portal 9 do 9, um dos portais mais poderosos do ano. Boa noite, Maísa, seja bem-vinda. Já vou pedir para encaminhando essa live aqui para todas as suas amigas. Nossa convidada, a Fran, também já está aqui, boa noite. E essa live, então, tá muito especial, porque é Portal 9 do 9. No final da live, nós teremos um tratamento energético para o portal mais poderoso do ano. Então, se eu fosse você, ficaria até o final. Também, hoje, uma live muito especial, porque semana passada a gente fez um intervalo, não teve live. E a partir dessa semana, a gente retoma as lives da série Minha História Cura com as terapeutas da Academia da Mulher Diamante. Então, a gente tem mulheres empresárias dentro da academia e também tem terapeutas. E agora as próximas três lives serão com terapeutas. Então, uma live também mais do que especial, com a presença dessas terapeutas que também fizeram parte da Academia da Mulher Diamante, que eu me sinto muito honrada de poder contribuir com elas e de trazer aqui a história delas para que elas possam inspirar vocês também, porque a minha história, a tua história cura. Então vamos receber a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos que já estão aqui. Vou aceitar a Fran porque ela já está aqui solicitando para entrar. Quando vê ela pensa que eu não vou mais deixar ela participar, né? E seja bem-vinda. Oi, 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 tudo bem? tudo bem? Eu achei ela já me esqueceu aqui, não me aceitou. Eu pensei, bom, eu tô aqui falando, ela vai achar que não vou deixar mais ela entrar aqui. É, me excluiu, me abandonou. Boa noite a todas que estão aqui com a gente nesse dia maravilhoso, né? O Portal 9 do 9. Olha Hoje só é que um dia. especial que eu escolhi para você estar aqui na live, Fran. O Viu? portal Viu só? energético mais poderoso do ano, nada mais, nada menos. Viu? Exatamente. E a gente precisa se colocar para receber tudo que ele tem para nos entregar, né? Estar bem aberto de mente e coração para que a gente possa, de fato, receber tudo aquilo que está aí nesse portal 9 do 9. Por mais que às vezes pessoas se sentem ruim com ele, né? Mas com os portais, principalmente, mas tudo é um aprendizado. Sim, mas tu sabe que a energia do portal, não só a energia do portal, né? Porque a gente já começou setembro com um eclipse, né? Um eclipse Sim, na lua de peixes. Agora a gente tem esse túnel de 14 dias e teremos mais um eclipse e mais o portal 9 do 9. Então, setembro já entrou com o pé na porta. Setembro sim. já chegou Chegou chegando. chegando. Além dele ser o mês mais queridinho da tríade, né? Porque agosto ninguém É, aguenta. é, Julho tem aquele frio. E aí, é. agosto a gente já tá assim, feliz porque já tá encerrando quase o inverno, enfim, já vem floresce, primavera, então a gente já tá em outra energia. E aí ele ainda veio, né, repleto de eclipse, de portal energético, então a gente tá E assim é o numa mês vibe que. Boa E é o noite, mês Mauro. também que a gente. Boa noite, Mauro. E é o mês também que a gente sempre fala sobre que é o mês das revoluções, né? É o mês das conquistas, né? Ah, Então, também. setembro, 7 de setembro, a independência, né? E aí a gente não fala só do país, a gente fala da nossa independência também, né? Aí vem 20 de Muito bem setembro, lembrado. que aí também. E aí no 20 de setembro a gente tem muita participação das mulheres aí com a Anitta Garibaldi, que veio também para mostrar o quanto por mais que ali ela entrou muito numa energia feminina, mas ali também ela mostrou que é possível lutar pelos nossos ideais, né? Verdade. Pode ir falando, Fran. Eu vou deixar você se apresentar também. Eu tô aqui Tá bom, boa noite, convidando o Dani. povo para a live. Sim, eu também já mandei vários aviãozinhos aí. É um prazer estar aqui, né? Live sempre é muito bom para a gente poder falar um pouquinho, né, das nossas histórias, porque a gente sabe que muitas pessoas sempre pensam que é tudo muito fácil. E quando elas buscam fazer uma mudança e não é fácil, elas acabam desistindo. E aí a gente vem aqui para compartilhar de que também não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil, mas está sendo possível.
na medida em que a gente avança diariamente, né? Então, para quem não me conhece, né, que está aí também, que tem o teu pessoal, né, que eu digo vem do teu lado, vem do meu, né? É, tem a Veridiane aqui, que eu não conheço. A Vera é uma amiga e cliente minha, sim. Então, Veridiane. assim, eu sou Franciele, sou de Santa Rosa, sou natural aqui de Santa Rosa. Tenho uma longa caminhada. Hoje estou, no período da tarde, eu estou professora de séries iniciais e de manhã e à noite eu estou terapeuta, né? Que eu falo que a gente está em cada momento, né? E aí vem um caminhar já de 5 anos dentro das terapias, buscando em primeiro lugar olhar para mim, me ajudar para depois poder ajudar o outro, né? E também foi através das necessidades que eu via daquilo que estava acontecendo ao meu redor. E nada melhor do que a gente poder ser essa contribuição e poder levar luz, né, para as pessoas. Então, aqui hoje eu atuo com várias ferramentas, né, com vários protocolos individuais também. Trabalho com constelação familiar. Então, é um leque bem grande, assim, com formações para empresas, para escolas, né? Então, estamos aqui para ser contribuição para esse mundo aí que está precisando muito de luz. Inclusive, eu queria que tu falasse um pouco mais, Fran. O que que te levou, assim, a se tornar uma terapeuta? Porque você já está na área da pedagogia há bastante tempo, né? E Na essa questão de se tornar uma terapeuta, então, faz em torno de 4 anos. O que que te levou? O que que te motivou a vir para essa área? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa buscadora de conhecimento, né? E dentro do que eu hoje faço, antes eu já fiz muita coisa, né? Que eu brinco que eu sou uma alma velha, porque eu sou técnica de enfermagem, já trabalhei no hospital, já fui doceira, já tive salão de beleza, já trabalhei como cabeleireira. Então assim, e dentro de tudo isso eu sempre percebia o quanto as pessoas falavam que era bom estar comigo, que elas gostavam, que parece que eu sempre tinha uma palavra para ajudar, e aí eu fui buscando, né? Fui buscando caminhos e parecia que eu sempre gostei muito de estar com pessoas. Sempre gostei muito de conversar, sou uma pessoa que conversa muito, gosto muito. E eu fui me encontrando, né? E aí, quando as minhas meninas foram para a escola, eu sou mãe de três, né? Tenho duas comigo e um já está no céu. A prof da escola, né? A coordenadora sempre dizia: Meu Deus, como é que tu nunca foi professora? Tu tem todo o jeito, tu tem todo o dom, enfim. E aí eu fui vendo, né? Entrei na pedagogia e ali dentro eu via que eu podia contribuir de uma outra forma. E aí que eu percebi, então, e aí a pandemia para mim foi o auge, foi a melhor fase, eu digo, né? Porque foi na pandemia que eu disse sim e fui lá e comecei, então, os atendimentos, né? E a partir dali eu vi que realmente era o meu propósito. Era com isso que eu precisava ajudar as pessoas. E aí, dentro disso, eu fiz, né? Eu fiz uma pós em pedagogia sistêmica, fiz o curso de constelação, para mim poder atuar dentro da escola também com a terapia, né, com esse olhar diferente, sem fazer terapia, né, que é o que eu falo, né, a gente às vezes a gente é terapeuta sem ser terapeuta. Então, é uma das coisas assim que eu gosto muito, me realizo muito fazendo também. Mas claro, amo muito, né, fazer o movimento na clínica que eu tenho aqui, a gente tem aqui em Santa Rosa, eu e a minha amiga Daiane, né? E mas o que me fez mesmo buscar isso foi muito olhar para mim, para sair de duas crises depressivas. Né? Eu tive por duas vezes eu tive depressão, síndrome do pânico, síndrome da morte iminente, e eu era aquela pessoa que eu não queria tomar remédio. Eu queria fazer com que as coisas acontecessem naturalmente. E aí eu fui buscando, né? Eu fui buscando conhecer ferramentas, conhecer pessoas, e aí eu fui vendo que era possível sim ter uma vida leve, fluida, sem precisar depender de químicos para remediar problemas, eu precisava solucionar os problemas, né? E aí eu precisava olhar para o centro das coisas, para onde realmente tudo aconteceu. E aí Para a foi raiz. a partir disso, então, né, que eu comecei e daí nunca mais parei. Hoje sou uma buscadora constante de poder ter sempre algo para poder ser contribuição para as pessoas que chegam até mim. É bem importante essa tua colocação, Fran, porque muitas mulheres, às vezes, que chegam na academia, elas sentem um chamado, né? Mas sempre ficam naquele questionamento, mas será? Mas será que é para mim? Mas será mesmo, né? Porque elas sentem esse desejo ardente de ajudar pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita crença, muito bloqueio. Será mesmo que eu vou me tornar uma terapeuta? Será que eu consigo dar conta disso? Mas como que eu vou atender outras pessoas se a minha vida é um caos? E aí ficam Uhum. colocando todas essas crenças, esses bloqueios na frente. Então, eu gosto muito de, quando tem uma terapeuta aqui, de entrevistá-la, para que elas ouvindo você, né, como você começou a tua jornada, que foi muito parecido de como eu comecei a minha jornada. Outra coisa também que você falou ali, que eu me vi muito nesse lugar, essa troca, né, de empregos constante, de trabalhos constante, de abrir vários negócios também, mostrava já que a gente não estava alinhada ao nosso propósito, Uhum. né, alinhada à nossa missão de alma, que a nossa missão de alma é o servir. Então, e às vezes, se você também está nesse vivendo isso, que você tem essa troca de trabalho constante, ou você sente um vazio existencial, algo que você não sabe com o que realmente preencher, pode ter certeza que é um chamado da tua missão de alma, que é você encontrar o teu propósito. Muitas vezes ele está já na profissão que você atua, que nem a Fran. E ela iniciou essa pedagogia sistêmica porque ela era pedagoga, é pedagoga, né? Trabalha numa escola. E aí que foi desencadeando todo o processo para ela vir depois atuar como também terapeuta e mentora. Então, quando você dá esse primeiro passo, né, em direção ao teu chamado, eu sempre falo, você dá o primeiro passo e Deus coloca o chão, as coisas vão acontecendo na tua vida. Mas para isso você precisa começar, que é tomar a decisão. Fran, Uhum. eu quero que você fale também um pouco mais sobre as ferramentas que você atua hoje, né? Você tem então a constelação, tem a clínica Fluir junto com a Daiane, que também é aluna aqui da Academia da Mulher Diamante, inclusive vai ser a próxima live na semana que vem. E quais as outras ferramentas que você trabalha hoje? Então, hoje eu tenho, né, como ferramentas carro-chefe que eu falo, então eu trabalho com o Axis, né, para trabalhar as crenças limitantes. Tenho duas ferramentas que trabalham com biomagnetismo, que é a LEB, a liberação emocional biomagnética. Trabalho também com o BioHertz, que também trabalha com biomagnetismo, né, e o BioHertz ele serve para limpar várias áreas da nossa vida, também limpar empresas, casas, negócios, né, terrenos, enfim. Trabalho com as constelações familiares, então, né, dentro da própria clínica, com essa ferramenta. Trabalho com o Reiki xamânico, eu sou mestre em Reiki também, né, e seriam basicamente hoje estas ferramentas que eu tenho, que por isso que eu falo que são meus carros-chefes, né, porque chegou um momento, eu tenho várias formações, mas chegou um momento que eu vi que uma complementava a outra e era através delas que eu conseguia colher resultados muito positivos. Então, foi a partir delas que eu olhei e entendi que não, eu vou ficar com estas, porque elas me entregam aquilo que eu preciso e também aquilo que o cliente que chega para mim também busca e elas conseguem entregar. Então, hoje, as que eu mais tenho são essas, né? Então, que eu atuo de forma direta, são com essas ferramentas. Eu acredito que a gente depois, a gente começa fazendo vários cursos, né? Até porque no início, normal, a gente às vezes sente uma insegurança e pensa, preciso mais um curso, preciso mais um curso. Mas depois a gente vai indo mais pelo sentir, para a ferramenta que faz mais sentido com nós e vai se alinhando, afunilando mais um caminho, né, Fran? Sim, sim, Por exemplo, que nem o Reiki, né? Eu tenho vários cursos de Reiki, mas o xamânico é com o qual eu me identifiquei mais. E é importante a gente poder olhar para isso também, não é porque você fez uma ferramenta e que você, por exemplo, eu fiz Theta Healing, eu não consigo atuar com o Theta Healing. E eu tenho formação de Theta Healing, enquanto que outras pessoas se conectam muito com a ferramenta. E tá tudo certo, né? Então, tem um porquê eu não me conecto a ela, né? E não é porque eu sou que eu faço errado. Por exemplo, eu já trabalhei muito com a técnica do Konindu, né? O Konindu com uma leitura espiritual, não apenas como o que é popularmente conhecido, né? Mas sim através da limpeza do cone com toda uma leitura. Hoje também já não estou mais conectada à ferramenta, não porque ela não é boa e porque eu não sabia trabalhar, pelo contrário, né? Percebi que havia algumas desconexões entre eu e a técnica, e tá tudo bem, a gente precisa reconhecer isso, né? Então, não é porque eu não estou mais aplicando tal ferramenta que eu não sou uma boa terapeuta. Assim como tu falou, né? Não é porque eu estou com a minha vida num caos que eu não posso ajudar outras pessoas em determinadas áreas da vida, né? Até porque
eu falo muito que a gente só consegue levar a outra pessoa para o lugar do qual a gente já teve, né? Sim. E Então, na verdade eu sempre digo assim, né? Até por isso o nome da academia, né? Ser Diamante. A terapeuta, ela é muito forjada na vida, né? Então, assim, é muito as nossas experiências de vida, tudo que a gente vivenciou que nos leva hoje a ser uma boa terapeuta. Até porque a gente sempre tem a terapeuta que merece. Então, a pessoa que chega para a Fran é porque a Fran consegue entregar para ela o que ela está precisando, né? Ser o canal de cura ideal para ela. Quem chega até mim é porque essa pessoa se conecta mais com a minha energia e eu sou o canal de cura mais ideal para ela. E geralmente o que conecta as terapeutas com os seus clientes são os afins, as dores afins. é, é muito claro isso, né? Então, assim como quando as pessoas chegam para mim com ansiedade, com depressão, eu falo para elas, né? Eu sei do que tu está falando, mas eu não posso saber, eu não sei o que tu está sentindo, mas eu posso dizer que o que eu senti não era legal. Então, porque é complicado às vezes alguém falar sobre algo se essa pessoa não vivenciou isso, né? Era uma das coisas que eu tinha isso muito comigo, né? Por exemplo, assim, como que uma pessoa ela pode levar a gente, por exemplo, ao sucesso se ela nunca experienciou o sucesso. Não quer dizer que uma pessoa, porque ela teve sucesso, que um dia ela pode fraquejar, ela pode ter suas dificuldades e cair, né? E tá tudo bem. Mas ela, pelo menos, ela tem que ter estado lá por um tempo. Né? Claro. Até porque a gente sempre tem aquela frase também que diz, se uma pessoa no mundo consegue o que tu quer, você também consegue, você só precisa ir lá e fazer do teu jeito, né? E vai dar certo do teu jeito com aquilo que você precisa. Então, são essas coisas assim que a gente hoje busca muito, né? Bacana. Agora a gente vai entrar, então, dentro da Academia da Mulher Diamante, mas antes, para o pessoal que está aqui, como hoje é portal, eu prometi que a live ia ser diferente, eu já estou aqui com as cartas, tá? Com o Oráculo das Deusas. Então, para quem comentar aqui embaixo, Portal 9 do 9, depois eu vou tirar umas cartas aqui, tá? E aí vou chamar no direct para vocês se conectarem e receber uma mensagem desse portal para vocês. Então comenta aqui coloca ali nos comentários, Portal 9 do 9, se você quer receber uma leitura de cartas depois. Tá trazendo a energia desse portal, tá? Fran, agora vamos entrar um pouquinho dentro do assunto Academia da Mulher Diamante. O que te levou a se conectar com a academia, a vir para a academia? Bom, no primeiro momento, né, exatamente aquilo que eu falei, assim, todo mundo tem habilidades, né, uns mais, uns menos, e o que realmente me conectou, principalmente a você, foi quando eu vi um post, né, falando sobre mentoria para criar o seu método, para estruturar o seu método, e era algo que eu buscava, né, eu falo para as pessoas, assim, que eu tenho muita ideia aqui, e aí eu não consigo estruturar, eu não consigo colocar no papel. Não E eu consegui. precisava não conseguia, viu? Como eu já mudei a frase, né? Não conseguia colocar no papel e aí isso me desmotivava por vezes, né? Então eram sempre coisas que eu ia, não vou dizer procrastinando, mas eu ia deixando para aquele momento em que alguém vai vir me salvar. Alguém vai vir me salvar, alguém vai vir me ajudar. E eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho vergonha de pedir ajuda. E eu não tenho vergonha de reconhecer aquilo que eu não sei fazer, até porque isso nos enobrece ao invés de nos enfraquecer, né? E aí eu Sim. chamei, né, nessa intenção, então, de você me auxiliar a estruturar o meu método, a organizar as ideias que por vezes estavam bagunçadas, para que então ele tomasse vida, forma e acontecesse, né? E aí foi esse motivo, então, que me levou até a academia e até você. E qual foi esse momento mais marcante para ti dentro da academia, Fran? Aí, fora de chinelada? Não conta da Porque eu quero chinelada, não conta da chinelada, que aí as que estão assistindo aqui e estão na dúvida se vão entrar na academia já vão dizer, ih, não vou mais. não, Gente, não, a gente é deixar chinelada. claro, né? Não é uma mentora, não é que eu seja uma mentora muito severa, mas é uma mentora justa, né, Fran? Não, e a gente sempre fala assim, né? Eu tenho um ditado que diz, quem bate não. Como é que é? Quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece, mas a gente sempre vai tirar algo de bom daquilo, né? Então, assim, e eu terminei, viu, pessoal? Para quem tá aí, eu terminei, eu fiz até o final, então não foi tão ruim assim, tá?
Mas no sentido, o mais impactante foi ali quando, porque a gente fala muito sobre transição, a minha questão também era muito sobre questão de transição de carreira, né? E aí foi quando realmente eu precisava, assim, daquela chamada para a realidade. Ok, quando isso vai acontecer? E aí, porque a gente sempre diz assim, uma hora isso vai acontecer, uma hora isso vai acontecer. A gente sabe que uma hora vai acontecer, mas o nosso cérebro, ele precisa saber quando para ele se preparar para o momento, né? Então, eu acredito que a fase mais importante e também crucial dentro da mentoria para mim foi exatamente essa, eu poder olhar realmente para aquilo que eu verbalizava sobre o momento e, de fato, sim, definir uma data para isso. Não importa se é daqui 5, 10 anos, né? Não importa o tempo que eu dei para isso acontecer, mas sim. E depois que eu fiz isso, muita coisa mudou, muita coisa bagunçou, muita coisa estruturou, é como se um turbilhão de coisas, né? Então, assim, até uma crise de ansiedade voltou, mas voltou para o bem, voltou para algo positivo, porque é aquilo que a gente fala, quando tá tudo bem, tá tudo certo. E não é verdade. A gente precisa se desacomodar para ver que a gente precisa fazer movimento, a gente precisa acordar, vamos lá. E aí, quando tá ruim, tu quer melhorar. E a resposta para melhorar era dar mais um passo, vai mais uma vez, né? Então, eu acho que assim, para mim foi exatamente esse momento mais crucial. Boa noite, Rosaura. Ela disse que adorou a parte das chineladas. Boa noite, Juliana. Sabe que É, agora que você falou dessa parte da transição de carreira, é bem importante, assim, essa colocação, porque há quantos anos, né, você está na área da pedagogia? E aí, mesmo assim, mesmo depois de tantos anos nessa profissão, você tomou essa decisão de fazer a transição de carreira. E isso vem para lembrar você que às vezes não está feliz no teu trabalho, ou você acabou fazendo uma faculdade, ou está numa profissão, porque na época era o sonho da família, porque na época você pensou que aquilo ali fazia sentido para você, hoje não faz mais, né? Aproveitando essa energia do portal também, que é a energia de você encerrar ciclos, finalizar ciclos. Hoje eu tive dois casos até, um caso de demissão, que uma das meninas recebeu a demissão e ela disse assim, Cris, eu odiava esse trabalho. Eu disse, olha só, como a energia do portal ela veio para te favorecer. Porque às vezes você está num trabalho que você não gosta, que você não suporta mais. E por apego, né, por dificuldade de finalizar ciclos na tua vida, por medo, por insegurança, você fica ali, em ciclos que já não contribuem mais. Às vezes em situações que estão mais te prejudicando do que te ajudando. E você fica ali apegada. Então teve um caso de uma que recebeu a demissão e um outro caso de uma aluna que demitiu uma funcionária hoje também no portal. Então, assim, isso tudo mostra que esse portal ele veio realmente para fazer essa limpeza, essa finalização de ciclos, te pedindo para liberar o que não te serve mais. E essa tua decisão, Fran, de fazer essa transição, mesmo depois de tantos anos nessa profissão, mostra muita coragem também. De seguir realmente o teu chamado de alma que faz sentido para ti, indiferente se há tempos atrás você sonhava em ser professora, ou se esse sonho de se tornar professora veio dos teus pais, porque né, há tempos atrás a família achava maravilhoso quem se formava médico, advogado, professor, e tem gente que está nessa profissão escolhida por outro até hoje. E se você não está feliz, saia, né? Faça esse movimento, tenha essa iniciativa. Não está feliz em relacionamento, em trabalho, aproveite a energia do portal e finaliza, encerra e abre espaço para o novo. Eu até vejo assim, Cris, eu até olho assim que não é também só a questão de você não estar bem, porque uma coisa não é você também, que você talvez não esteja bem, né? Porque eu falo muito Sim. isso, que eu amo o que eu faço, eu gosto de tudo que eu faço, ambas as Isso, coisas também para mim tem essa questão do é, chamado. isso, me preenche, porque eu percebo que eu sou tanto contribuição na escola quanto fora da escola, e o Sim, problema é que a gente precisa reconhecer que quando você está em dois lugares, você nunca consegue fazer uma entrega de qualidade para todos, né? Num lugar a gente já não é 100%, né? Então, tu imagina tendo que entregar com qualidade em dois lugares. Vai ter dias que vai ficar defasado na escola, vai ter dias que vai ficar defasado na clínica, e não é porque eu não gosto, né? E esse foi um dos dilemas mais doloridos, talvez, dessa escolha, né? Porque eu sempre falo muito assim, eu gosto de estar lá, eu gosto do que eu faço,
mas eu também gosto e gosto de estar na clínica, né? Então, assim, Uma porque transição mais difícil ainda, né? porque é fácil quando tu diz, não gosto disso aqui e amo isso aqui, bora lá fazer o que tu ama, então. Mas o ruim é quando tu gosta de estar, por quê? Porque como eu gosto de estar com pessoas, de ter esse contato, se a gente parar para pensar onde eu encontro mais isso, é na escola, né? Na escola eu tenho, hoje, por exemplo, eu tenho 27 serzinhos todas as tardes comigo, mais os seus pais, mais as famílias, mais os outros colegas, os colegas da escola, mais... Então, olha com quantas pessoas eu tenho contato em 4 horas. Na clínica eu vou ter contato o quê? Com 2, 3 pessoas nesse mesmo período, né? Então, assim, e são situações diferentes, né? São situações diferentes. Então, é isso que eu falo, às vezes não é nem a questão de fazer uma transição porque aonde eu tô não tá bom. É só porque aonde eu tô tá bom, mas eu também percebo que em outros lugares também é muito bom, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu não sei qual é a decisão pior. Eu acho que a pior é quando tá bom nos dois lugares, mas tu tem que escolher um, né? Então, é nesse sentido, né? Então, mas é mais sobre isso. Essa é o ponto-chave, assim, para mim. Isso aí. Fran, outra questão. Teve alguma parte dentro da academia que te confrontou mais intensamente? Olha, Cris, eu acho que, na verdade, assim, que mais me confrontou mesmo foi ali na questão quando chegou realmente na questão de montar o método, sabe? Porque aí parecia, assim, ao mesmo tempo que estava tudo muito claro aqui, na hora de estruturar, parecia que, meu Deus, estão falando grego, né? Porque parecia, como é que eu vou falar assim, olhando para aquilo ali, parece que sempre falta algo, né? E aí eu me firmei muito numa frase que a gente fala também, a gente não tem que esperar estar pronto para começar, a gente tem que começar para daí ficar pronto, né? Ah, prepara uma ou duas coisas, vai lá, faz essas umas duas, depois vai lá e faz de novo. E ontem de noite, né, dando aula, porque além dos de tarde, como prof, também sou prof à noite nos cursos técnicos, né, que também amo de paixão, com a disciplina Felicidade, Autoconhecimento e Realização. Então, é tudo de maravilhoso. E eu falei muito isso para os alunos, porque a disciplina ontem era sobre perdão, né, e sobre motivação, e eu dizia, né, não esperem estarem prontos para começar algo na vida de vocês, comecem para depois vocês irem se aperfeiçoando. Daí, quando eu falo para eles, eu digo assim, eu falo aquilo que eu preciso ouvir também, né, porque em algumas questões da vida da gente, às vezes a gente tem essa insegurança, e tá tudo certo. Já em outras a gente é muito para frente, por quê? Porque as nossas crenças nos limitam, né? Então, se eu não tenho claro quais são as minhas crenças, então eu tenho isso. Então, eu acho que dentro da academia, o que mais me confrontou muito foi isso, assim, ó, de entender, tá, vamos lá agora. Então, a desculpa era ter o método, agora tu tem o método, e agora? Então, sabe? Então, eu acho que essa foi a parte, assim, que me fez pensar realmente. E aí teve mais essa parte que eu tive que esperar um pouco o processo, né? Que foi assim, quando você teve essa decisão, tá, e aí, como que vai acontecer essa transição? Que aí você sentiu realmente tudo isso, né? E aí a gente teve que voltar a cuidar da terapeuta, para depois voltar Sim, para o método. E aí a Fran já estava achando assim, isso não vai acontecer, gente. Esse método não vai acontecer, isso não vai ficar pronto, isso não vai sair do papel. Mas ficou, né, Fran? E eu quero agora sim. que você fale desse novo posicionamento, desse método, dessa mentoria que você desenvolveu, desse método próprio teu, que você desenvolveu ali dentro da academia. Você já veio com a ideia praticamente estruturada, né? A gente foi dando umas pinceladas. Eu quero que você apresente isso, porque ficou incrível. Incrível mesmo a proposta, assim, ó. Ela vem de encontro que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que muito necessária, muito, muito necessária. Inclusive, quero te parabenizar por esse olhar. Esse teu olhar foi cirúrgico de vir realmente com uma mentoria, com um trabalho voltado a essa área. Mas eu vou deixar você apresentar. Ai, pois é, daí vamos falar. É tanta coisa que eu deixei no meio, né? Na verdade, a mentoria hoje, né, que eu busco, eu não consegui ainda definir o nome dela, tá? Tá meio ainda assim, tá meio acomodando aqui dentro, mas a proposta hoje que eu trago muito é tanto para trabalhar com famílias, né, com os pais, enfim, com as pessoas,
para esse olhar, né, do quanto a gente precisa se conectar mais, a gente precisa olhar de uma forma diferente, né? Então, dentro do método que a gente falou, o meu método ele é tanto para atender famílias, como para atender adolescentes, como para atender pessoas, né, jovens, enfim, não importa a idade, mas para estruturar isso, para as pessoas fazer toda essa cura de olhar para trás, se encontrar primeiro, se conectar, para depois poder olhar para o outro, para poder ter essa visão de ir lá e fazer diferente, se fortalecer dentro da sua verdade, né? E dentro da sua história, seja ela como ela foi. Mas o meu objetivo hoje, como método, é muito isso, né? É poder ofertar ele para atender tanto famílias quanto jovens, crianças, não importa, mas para mostrar para eles que é possível e que a gente pode começar esse caminho, né? Então, porque eu vejo muito essa necessidade na escola a gente fala muito, né, o quanto a gente precisa ajudar as crianças. Na verdade, a gente precisa olhar para os pais, a gente precisa curar os adultos, porque as crianças, elas são só um reflexo dos adultos, né? Então, nós também, a gente tem que pensar que, por vezes, nós também somos crianças feridas, hoje num corpo de adulto, mas que fala muito mais com a voz da criança ferida lá de trás, do que com o adulto que a gente assumiu hoje, que a gente é hoje. Então, é muito fazer isso, né? E aí, dentro do método, eu uso todas essas ferramentas que eu tenho, né? Dentro dos pilares que a gente desenvolveu, né? Então, em cada pilar, dentro de cada um desses pilares, as pessoas vão ter acesso a olhar para cada um desses lugares com as ferramentas certas e adequadas para poder depois caminharem sozinhas, né? Porque a gente fala muito isso, né? A mentoria, assim como a terapia, né? Ela não é algo para que a pessoa fique dependente dali, mas saber que um momento que ela precisar, ela pode voltar, mas que ela vai ter recursos suficientes para que quando der algo, acontecer algo fora, ela saber como lidar com aquilo ali. Então, esse é o foco principal, assim, do método hoje, é focar nisso, né? Então, em trabalhar, em estruturar isso, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, que também foi um desafio, né? Afunilar o nicho, afunilar o nicho. Eu dizia, não tem como, não tem como. E aí chegou o momento que a gente entendeu, então, que realmente o método, ele vai ser um método, mas que ele vai conseguir abranger todas, então, essas questões aí e atingir a todas as pessoas, né? Sim, e ele ficou muito bom, ficou muito bacana, porque além da Fran, então, contemplar todas as ferramentas, e aí a gente não fica mais aquela terapeuta que fica refém a uma ferramenta, né? Não, vem aqui, vou fazer uma barra de axis. Não, dentro da mentoria, você passa por todas as ferramentas que a Fran trabalha, além de aulas para despertar em você habilidades de autocura, que vai te trazer essa autonomia para você lidar com os seus desafios, então traz autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, gestão com as emoções e principalmente o temperinho que a Fran trouxe, que eu achei que ficou incrível, foi esse olhar dela como pedagoga, de dentro da escola, de ver a relação pai-filhos na escola, a relação dos filhos professores, de pais professores. Então, essa tríade, né, do aluno, do professor e do pai, que é essa relação familiar, esse olhar que a Fran teve, já com essa formação sistêmica e essa pedagogia sistêmica, ela conseguiu trazer isso para dentro da mentoria dela. E isso que tornou a mentoria dela especial, tornou esse diferencial, porque ela consegue acolher os pais, a família, no sentido dos pais conseguirem se curar para conseguir se conectar com as suas crianças, com os seus filhos, porque o que acontece hoje é que os pais perdem autoridade, os pais não conseguem se comunicar com as crianças não respeitam mais os pais, mas isso é por quê? Porque aquele adulto, como a Fran acabou de falar, às vezes está na posição da criança ferida. E aí uma criança não consegue ser mãe ou pai de outra criança. Para que eu seja uma boa mãe, me coloque nessa posição de mãe, eu preciso ser um adulto, e para isso eu preciso curar minha criança interior e sair dessa posição. Então a Fran trouxe esse olhar para dentro da mentoria dela, fazendo com que as famílias consigam ter mais harmonia. E Fran, isso é muito importante porque eu, particularmente, prezo muito por isso, porque eu sou mãe e eu demorei um bom tempo para me conectar com a minha maternidade, né? E aí o que acontece? Acontece que você às vezes não tem muita paciência. E aí você vê aquele pai ou aquela mãe que quer educar ou à base do grito ou quer educar à base do celular, né?
Por quê? Porque não consegue dar conta do seu papel de pai, não consegue dar conta do seu papel de mãe. Então a mentoria vem muito de encontro a isso, ao mesmo tempo que consegue pegar o adolescente nessa sua fase mais confusa da vida, né? Onde os hormônios estão a milhão, onde tem essa baixa autoestima, essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de ser acolhido e visto em grupo, trazendo também isso para o adolescente. Então, assim, ficou incrível o teu trabalho, Fê. Incrível mesmo. Parabéns, foi uma honra para mim fazer parte desse processo, auxiliar aí nessa montagem desse quebra-cabeça e no final, assim, ficou assim espetacular. Então, parabéns mesmo, que você tenha muito, muito sucesso nessa mentoria. Eu tenho certeza que quem passar por esse processo vai receber uma transformação extraordinária na sua vida. Obrigada, obrigada. É, isso que tu falou, né, faz sentido. Hoje a gente vê os pais delegando, né? Quando eles percebem que eles não dão conta, eles delegam as suas funções, né? Então, ou é uma tata, ou é os avós, ou é a prof, ou é alguém sempre vai, né, vai receber essa carga. E aí, quando ele quer retomar o lugar, fica muito mais difícil, né? Então, e por isso que eu falo o quanto eu gosto de estar na escola, porque dentro da escola é onde eu consigo muito ver isso, né? Então, por isso que eu falo assim, a criança que está diante de mim, ela não é aquela história, mas ela está trazendo para mim tudo que compõe a história dela. É totalmente diferente, né? Ela não é a história, mas ela é aquilo que compõe a história dela. E aí eu preciso olhar para trás. Então, e eu percebo muito isso, né? Então, a minha fala sempre com os pais, quando eles chegam reclamando dos filhos, eu pergunto: como é que vocês estão em casa? Né? Porque ali é só um reflexo, é só o resultado, né? E às vezes é ali que aquela criança se sente segura para expressar o que está sentindo. Então, foi a partir daí que eu quis muito fazer esse movimento, né? Para nós também, enquanto pedagogos, enquanto professores, saber que antes de ser professor, nós somos um ser que tem uma história, e é isso que às vezes as pessoas esquecem, né? O ser terapeuta, o ser médico, o ser qualquer coisa. Antes de você se constituir isso, você era outra, né? Você era uma pessoa com uma história que precisa ser acolhida, independente se foi uma história boa ou não. Né? Então, dentro da mentoria, o objetivo nosso é fazer, o meu, né? Nosso, enfim, é fazer isso, é fazer com que a pessoa olhe para trás para a história dela e se reconheça dentro dessa história, independente de como ela é. Porque senão, às vezes, a gente percebe o quanto a vida da gente não está fluindo, mas é porque eu não estou reconhecendo da onde eu venho, né? Então, esse é o objetivo e eu espero realmente conseguir, assim, passar. E aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu sempre penso, assim, que aquilo que eu sinto que as pessoas realmente buscam hoje, eu acredito que faz total sentido, porque é o retorno que eu tenho depois, né? Ai, nossa, foi muito bom, era isso mesmo, era exatamente isso. Então, foi nesse processo que a gente chegou a esse resultado aí. Com certeza vai. E aí, para a gente ir finalizando, Fran, eu só quero que você fale assim brevemente. Quem era a Fran antes da academia e quem é a Fran depois da academia? Ai, vamos lá então. A Fran, antes da academia, ela era uma pessoa. Eu sempre fui muito segura de mim, né? Mas hoje eu sou muito mais empoderada no sentido de dar conta, de saber que sim, que às vezes é um pequeno ajuste para as coisas finalizar. E foi a minha primeira mentoria, né? Então, assim, aquela frase também que tu me colocou logo no início, né? Como que você quer vender mentoria se você nunca comprou uma mentoria? Como que você vai vender uma terapia se você nunca fez terapia, né? Então, então hoje eu sou aquela pessoa assim, eu aprendi a colocar valor no meu trabalho, eu aprendi a reconhecer o meu lugar de verdade, né? Então, dentro desse movimento, eu já consegui fazer muitas transformações, né? Posicionamento, valorizar o meu trabalho, aquilo que eu faço. E depois que eu dei este passo, as coisas de fato elas multiplicaram, triplicaram, quadriplicaram, ao ponto de às vezes eu dizer assim, Jesus amado, e agora o que que eu faço? E aí eu entendi que às vezes eu só não tinha feito ainda o que eu fiz agora, porque eu não estava pronta para dar esse passo. Agora eu tô, agora o passo foi dado e as coisas estão acontecendo, né? Então assim, entender isso, que a gente não tem como às vezes controlar e sair do controle, não é a gente se frustrar ou abrir mão dos sonhos da gente, é talvez só dar aquele tempo para as coisas se acomodarem de fato, né?
Então, hoje é isso, assim, hoje, antes eu era aquela pessoa que confiava no meu trabalho, eu acreditava no meu trabalho, eu sabia o quanto eu levava de transformação na vida das pessoas, mas eu não valorizava isso. Hoje eu valorizo o impacto que os meus atendimentos trazem para a vida das pessoas, né? Eu acho que é muito isso, assim, é você poder ouvir uma pessoa, por exemplo, que está muito tempo, às vezes, sem vir, de dizer assim, nossa, como fez falta, né? Então, assim, mas eu preciso sentir isso, eu preciso sentir esse valor para que os outros também reconheçam, né? Então, hoje eu sou essa mulher muito mais empoderada, no sentido de, sim, eu vou conseguir, eu sei que eu mereço tudo isso. Valeu a pena a chinelada, então. E por isso que eu falei, eu terminei, eu não corri, né? E aí eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão pensando se fazem ou não academia, para as terapeutas que estão pensando se precisam ou não de uma mentoria. E, no final, uma frase sua, para a gente fechar com chave de ouro. Ai, uma frase minha, nossa, tá, então vamos lá. Eu digo assim, ó, sim, eu acho que é muito importante, se tu percebe, né, que você que tá aí percebe que tem essa dificuldade, que precisa desse apoio, precisa de alguém do lado, ninguém melhor do que alguém que já fez isso, né? Então, aquela história assim, vou pegar qualquer pessoa, você vai ter um resultado qualquer, né? Então, assim, escolher a pessoa certa, sentir, conectar, energia, né? A minha última aula, eu disse para a Cris, eu vou lá um dia, eu vou ficar o dia inteiro lá na tua casa, vou te encher o saco, mas eu quero fazer presencial, porque eu sou do presencial e tu precisa me entender. E ela falou, tá bom, sabe? Então, assim, é muito sobre isso, assim, você sentir essa conexão, né? Mas é importante, sim, a gente ter pessoa do nosso lado que fique dando chinelada, que fique puxando a orelha, que fique cobrando, que fique, né? Mas pensar assim, ó, que se você não quer passar pela cobrança, você também não quer colher o fruto disso, né? Então, ser cobrado hoje, eu acho que às vezes é uma necessidade que a gente tem, porque muitas pessoas só fazem algo se são cobrados, né? Então, eu sou aquela pessoa assim que eu faço mil coisas, mas tem coisas que eu vou sempre deixando para a última hora, no sentido de que eu sei que eu vou fazer e eu sei que eu vou dar conta. Então, estar com a Cris ali, saber que toda quarta-feira tinha aula, né? Toda quarta tinha. Às vezes a gente esquecia, às vezes a gente der, mas tá tudo bem. Mas aquele compromisso, assim, ó, por vários dias, assim, não só uma ou duas vezes, né? Criou um hábito, criou uma rotina que fez a diferença. Então, eu digo sim, vale a pena fazer. Eu acho que é muito importante, porque se tu não está colhendo resultados, é porque ainda precisa fazer alguma coisa. Então, faça. Porque aí é mais fácil depois você dizer, eu fiz e não deu certo, mas você fez. Diferente de você não fazer e continuar dizendo que não deu certo. E uma frase que é só minha. Nossa. Aquela frase assim que tu usa bastante, que é uma frase que só tu diz, ou uma coisa assim, uma frase de empoderamento para deixar aqui. Eu até tinha uma anotada agora, só que não sei onde tá meu caderninho aqui, deixa eu lembrar. É que eu falo muitas frases às vezes, né? A frase que eu sempre falo muito, que eu digo sempre assim, que eu não tenho como levar uma pessoa para o lugar do qual eu já não estive, né? Eu acho que para mim é uma frase assim que fala muito também assim de mim, né? Então eu levo as pessoas é, de fato para o lugar do qual eu já estive. E a frase que eu gosto muito mesmo é aquela assim do tipo, se uma pessoa no mundo quer o que você quer, vai lá e faz porque você também consegue, né? Baixa todas as barreiras, faça do teu jeito, no teu tempo, mas pensa que se alguém conseguiu, você vai conseguir. Busca as ferramentas certas e caminhe o caminho, porque dos teus sonhos só você sabe, né? Então, assim, não adianta a gente querer caminhar a estrada do outro, porque aquela estrada vai levar para o lugar do qual ele quer chegar e talvez não é o meu lugar. Então, é muito sobre isso, assim, sabe? Gratidão. A Cíntia disse que tudo faz sentido. Gratidão, Eu Cíntia. sou uma minha comadre querida, amo. Ela é minha comadre duas vezes, de tão ruim que ela é. Fran, antes de finalizar, eu quero falar também que dentro da academia, eu passei a tarefa de você fazer uma aula e dar uma aula para as alunas da academia, né?
E você arrasou na aula, foi um espetáculo. E teve uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que é a diferença entre quando você vai expressar algo e você diz assim, eu penso que, ou eu sinto que, né? Aí Ah, você sim. me disse assim, Cris, existe uma grande diferença entre você dizer eu sinto que ou eu penso que, porque quando eu sinto que é realmente um desejo. Agora, quando você fala eu penso que, é porque não é tão verdadeiro assim, né? Uhum. E ficou Porque dentro marcado, das. ó, ensinou também, É, me ensinou também muito. porque a gente fala muito, né, que quando você está pensando em algo, você está muito no mental, e o mental você está sujeito a todas as interferências mundanas, né, seja de ambiência, de convivência, enfim. Então, assim, eu tô pensando, por aí, aquela história, assim, eu tô pensando em fazer uma dieta, eu tô sentindo que eu preciso fazer uma dieta. É diferente, porque o sentir, ele tem, o chamado é diferente. O chamado do sentir é porque ele já chegou no coração. E o caminho mais longo a ser percorrido, Bert Hellinger já falava que é daqui para cá, né? É você sair do mental e você ir para o sentir, fazer com que aquilo de fato toque as pessoas. E hoje nós estamos com uma humanidade que está aqui. Ela não está sentindo, ela só está racionalizando. E é esse o processo que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que as pessoas saiam desse lugar e venham para o sentir. De você poder olhar para a pessoa que está do teu lado e sentir como ela está, não ver como ela está, porque quando eu vejo, eu estou vendo que está por fora, eu preciso sentir como ela está. Então, para mim também tem muita diferença. Assim. Então, hoje, quando eu falo assim, eu sinto que, ou eu penso que, então, quando eu falo, eu já fico pensando, mas eu estou pensando, então tem muita coisa que pode mudar aqui ainda. Mas, né, e hoje, quando as pessoas me chamam para uma terapia, elas dizem assim, eu senti que eu preciso fazer, eu falo, agora é a hora. Então, agora é o momento. Porque quando elas me dizem eu penso, eu pergunto para ela, o que falta para você sentir a necessidade, né? Porque eu tô pensando é porque eu tô curiosa, eu quero ver o que vai acontecer, né? Não sei mesmo se eu quero terapia, o que realmente. Não, agora quando ela chega e diz assim para mim, eu tô sentindo o que eu preciso, eu falei, então, bora marcar porque agora é o momento, porque chegou no lugar certo. Muito, muito bem, é isso mesmo. E é tão bom, assim, ouvir você falando tudo que você falou hoje e ver que nós estamos muito alinhadas. Então, assim, é muito bom, óbvio, né? Terminar a academia para vocês, com certeza deve ser, ufa, terminei. Mas para mim, terminar a academia com vocês e depois acompanhar vocês e ver que a gente segue na mesma linha de princípios, de raciocínio, de levar algo que a gente acredita e que isso está ressonante, é muito bom também. Então eu vejo assim que Uhum, nós estamos ainda muito conectadas numa mesma linha do que a gente quer servir, do legado uhum, que a gente quer deixar. Fran, uhum. gratidão por ter aceitado o convite, gratidão por ter me dado a honra de ser a tua mentora nesse processo, Uhum. tá? Foi Obrigada a muito, muito você. prazeroso, aprendi muito também. E eu espero que a gente sempre mantenha contato. Pode deixar que eu sempre vou bater lá na clínica também. Sim, As portas da minha casa também estão sempre abertas para ti, tá? com E certeza. gratidão por ter Obrigada. aceito o convite. Obrigada e obrigada a todos que vieram, né? E os que vão assistir depois. Eu tenho bastante alunas que me disseram ontem, prof, tem no horário de aula, não vou poder ter assistir. Eu disse, vai ficar gravado, depois vocês vão lá e olham então. E aí, então que vocês possam, né, a partir daquilo que a gente falou, sentir, né? E mentoria não é só para quem quer criar métodos, não é? Às vezes a gente precisa, né? A Cris é mentoria de terapeutas, de empresárias, mas eu sei que se você buscar ela em qualquer situação, ela vai saber usar aquilo que ela tem de melhor para te auxiliar. Então, para mim também foi uma honra, Cris, foi uma decisão bem pensada, né? Eu pensei bastante sobre isso, até que eu senti que sim, era a hora de fazer, e aí eu fui lá e fiz. Né? Então, gratidão mesmo. Obrigada por todo o cuidado, todo o carinho, toda a compreensão, né? Que realmente por momentos a gente teve que dar uma freada, porque eu meio que desestabilizei aí, mas foi importante realmente. Faz parte. E que bom que isso aconteceu dentro da mentoria, né? Isso, Já exatamente. estava em boas Aí mãos. tinha suporte. Fran, então, um beijo para você, beijo a todos que estão Beijo. assistindo e curta, compartilha. Essa live vai estar salva no meu feed, vai estar salva também no canal do YouTube, Minha História Cura. Então, curtam e compartilhem muito. Beijo, obrigada. Beijo. Nada. Tchau, tchau. Tchau.